Existe alguma causa comum hoje que você acha Que ciência e religião podem formar uma aliança para servir? Bem, o primeiro problema com o que você disse é que você trata a ciência como se fosse uma coisa. Não é uma coisa, é um processo. É um processo de pensar sobre como o mundo funciona e como falsificar coisas, distinguir bobagens de pecados. E isso é antitético à religião. Então, não é como se você tivesse a Rússia e os Estados Unidos se unindo para fazer seja lá o que eles fazem. É verdade que existem duas maneiras diferentes de abordar o mundo. Acho que a pergunta que você faz deturpa o que é a ciência. Ciência não é uma coisa. Provavelmente é o maior mal-entendido sobre a ciência. Eu venho aqui para essas coisas, para tentar falar sobre o processo da ciência, porque acho que é um processo importante que torna o mundo um lugar melhor. Caso contrário, eu não perderia meu tempo. E o processo da ciência é simplesmente diferente do processo da religião. E o processo da ciência funciona. Ele mudou o mundo. A empresa científica é uma busca ativa por lacunas em nosso conhecimento, buscando ignorância para que possamos trabalhar para preencher essa ignorância. Mas a religião nos ensina a nos satisfazer com a falta de entendimento. Cada uma dessas questões difíceis que surgem, a ciência diz, certo, vamos arregaçar as mangas e trabalhar nisso. A religião diz, Deus fez isso. Não precisamos trabalhar nisso. Deus fez isso. É simples assim. Não temos nenhuma força impulsionadora nos empurrando para tentar entender. A religião atrofia o impulso de entender porque a religião fornece uma explicação fácil, simples e aparente. Embora, como veremos mais tarde na noite, não seja realmente uma explicação e isso impede o trabalho adicional no problema. Agora, a ciência não sabe tudo. É uma das glórias da ciência que sabemos o que não sabemos. E trabalhamos do que não sabemos. Tentamos diminuir o que não sabemos. É um trabalho duro. Não nos esquivamos dizendo, se você se depara com um problema difícil, a mágica deve ter feito isso, ou Deus deve ter feito isso. Não, nós não dizemos isso. Nós dizemos, certo, isso é um problema a ser resolvido. Pode ser que não seja resolvido neste século. Pode ser resolvido no próximo século ou no seguinte. Mas nós não simplesmente nos deitamos e desistimos e dizemos, deve ser mágica porque ainda não entendemos. Eu colocaria Darwin como um modelo para toda a ciência, porque antes de Darwin aparecer, toda a vida, a complexidade da vida, a beleza da vida, a elegância da vida, o aparente design da vida, parecia mágica. E todos pensavam que era mágica. Todos pensavam que Deus fez isso. É tão complicado, é tão elegante. Agora, esse era o grande problema. Esse era um problema muito maior do que o problema da origem da vida, do que o problema da origem do cosmos. Darwin resolveu esse problema. Todos os cientistas agora sabem disso. Darwin resolveu esse problema, e ao fazer isso, ele nos forneceu uma espécie de parábola que nem sequer pensa em desistir. Porque se houve um momento para desistir, foi no caso da biologia. Porque a biologia realmente era um problema difícil, um problema duro. Darwin resolveu isso. Agora temos um ou dois outros problemas restantes, como a origem da vida, a origem do cosmos, a origem das leis da física. Sem dúvida que há físicos aqui que podem apontar para ainda outros. Darwin nos fornece uma lição. Isso diz, não desista, porque se Darwin conseguiu resolver para o problema realmente difícil, que era a vida, então temos toda a esperança de que a ciência resolverá para os outros problemas no final. E mesmo que não resolva, mesmo que a ciência não resolva todos os problemas, isso ainda não é motivo para dizer, a mágica fez isso. Há muitos motivos para esperar que as pessoas estejam programadas em algum nível para procurar causas onde não existem, para procurar o design onde não existe. Então, existem predisposições naturais para as quais estamos programados. E é isso que a ciência tenta superar. Essas predisposições naturais para acreditar que coincidências são significativas, para verificá-las, para verificar o próprio trabalho. Na verdade, a pessoa mais fácil de enganar é você mesmo. E como os cientistas olham,
Eu não sei quantos artigos eu vi pessoas quase produzindo dizendo que descobri algo maravilhoso. Mas, se eles são bons o suficiente, eles verificam e descobrem que não era apenas um acidente. E então, eu acho que não é irracional. É uma tendência humana natural. Então, onde a ciência ela é preenchida com dúvida, ceticismo, vontade de aprender, abertura para a correção, a fé é exatamente o oposto. A propósito, os cientistas são as pessoas que são realmente boas em dizer eu não sei. Eles dizem eu não sei o tempo todo, porque estão aterrorizados que algum especialista vai estar na sala que sabe muito mais sobre o que eles foram perguntados, que você sabe, você quase nunca consegue fazer um cientista opinar sobre qualquer coisa além do seu campo mais restrito. Área de especialização. Note o fato de que a ciência está pagando um preço por isso, pois os fundamentalistas são realmente bons em usar a sinceridade da ciência contra ela. Sempre que os cientistas dizem, eu não sei, no Larry King Live, eles estão com pressa, 1000 fundamentalistas nos dando o Deus das lacunas ali. E é realmente isso que o design inteligente é. É política e religião se disfarçando de ciência. Não há criadores de regras na ciência. Não há autoridades. Essa é a marca registrada da ciência. Não existe tal coisa como uma autoridade científica. Existem especialistas científicos, mas o estudante mais humilde pode, de fato, refutar qualquer coisa. Não há um cientista-chefe. Pode haver um rabino-chefe, pode haver um papa, mas não há um cientista-chefe. Nós dizemos, qual é a resposta? Como devemos nos comportar? Essa é a chave. Essa é a faceta-chave da ciência, que a torna tão maravilhosa, é que não há autoridades. Agora, é claro, os cientistas, embora muitas pessoas não percebam isso, são na verdade pessoas. E, portanto, eles têm todas as mesmas fraquezas que qualquer outra pessoa em seus cientistas que abusam de sua ciência, bem como todos os outros aspectos de sua vida. Mas o aspecto-chave é que não há criadores de regras. A liberdade humana finalmente surgiu com o iluminismo do conhecimento e, de fato, questionamento aberto, que é a marca registrada da ciência. A marca registrada da ciência é que nada está acima de questionamento, incluindo Deus. E no minuto em que paramos, tornamos certas coisas sagradas e não sujeitas a questionamento. Nos rebaixamos e paramos de pensar. Eu acho que a maior parte da história humana e a maior parte do mito e da religião tem sido uma questão de refinar nosso entendimento sobre coisas que não podemos controlar. Então, quando nossos ancestrais realmente estavam sozinhos e sem qualquer construção ou agricultura ainda, como sendo uma ideia, éramos caçadores-coletores. Como a frase é, as crianças olhavam para as mães e pais, e eles perguntaram, o que é que faz as folhas saírem das árvores? É algo que está além do nosso controle. Eu sei que se eu pegar uma pedra, a pedra é levantada. Mas qual é o poder por trás da folha que sai de uma árvore? Acontece todo ano, né? O que é esse fogo que sai de uma montanha? O que é a água que cai do céu? São coisas sobre as quais não temos controle. E então é muito natural que nossos ancestrais lhes deram personalidade. É a primeira coisa que fazemos. É tanto arte quanto literatura. Quanto é religião para fazer uma história dessas forças. E então você nomeia um Deus da montanha que ruge fogo, você nomeia um Deus das nuvens e do trovão, e você tem um Deus da natureza e do crescimento e da colheita, e um da decadência, e você faz rituais disso. E então lentamente você começa a entendê-los, e cada um que você entende, o Deus desaparece. Todos os dias desafiamos nossas crenças. É assim que a ciência funciona. A maioria das pessoas pensa que a ciência funciona ao contrário. Mas, na verdade, o que você quer fazer quando chega ao trabalho todos os dias, se você é um cientista, é provar que todos os seus colegas estão errados. Temos que desafiar nossas crenças todos os dias. É isso que a ciência é. Não existem ideologias científicas, e, na verdade, a ciência, a razão pela qual a ciência progrediu e a teologia não. A razão pela qual temos câmeras de vídeo e luzes e medicina, e fazemos nossas vidas e podemos alimentar mais pessoas e viver vidas mais longas e saudáveis é porque a ciência muda. O grande coisa sobre a ciência é que não existem verdades inabaláveis. Nós forçamos a maneira como vemos a realidade a depender das evidências da realidade. Então, se você não desafiar suas crenças, nunca estará aprendendo. Você nunca está se questionando. E então, eu espero que todo estudante que já foi para uma universidade
em algum momento de suas vidas, têm a oportunidade de ter algo que está no cerne do seu ser. Algo tão central para o seu ser que, se perderem, não sentirão que são humanos mais, para ser provado errado. Porque essa é a libertação que a ciência proporciona. A percepção de que assumir a verdade, presumir a resposta antes de fazer as perguntas, não leva a lugar nenhum. E é por isso que a ciência levou a um mundo moderno, onde, de fato, podemos fazer progresso. A ciência ela é o único jogo de linguagem que estamos jogando, onde somos realmente diretos e rigorosos sobre o que constitui evidência, onde há um processo de revisão por pares, onde você tem muitas pessoas inteligentes tentando provar que você está errado e onde você realmente ganha pontos ao provar que está errado. Isso não é o que as religiões estão fazendo. As religiões não são falseáveis desta maneira. A religião realmente não é apenas o ópio do povo. Ela inegavelmente mina a intelectualidade e a racionalidade e, assim, prejudica a sociedade em seu núcleo. Se quisermos entender nossa situação no mundo junto com essas possibilidades mais profundas, temos que fazer isso no espírito da ciência. Tudo o que temos é a conversa humana para capturar essas possibilidades. Podemos ter uma conversa do primeiro século como ditado pelo Novo Testamento, ou uma conversa do século VII como ditado pelo Alcorão, ou uma conversa do século XXI que nos deixa abertos à plena riqueza do aprendizado humano. O mundo precisa acordar de seu longo pesadelo de crença religiosa. E tudo o que nós, cientistas, podemos fazer para enfraquecer o domínio da religião deve ser feito e pode, de fato, no final, ser nossa maior contribuição para a civilização. Para começar com um experimento mental, imagine que você é um hominídeo nas planícies da África 3,5 milhões de anos atrás. Você é um pequeno Australopithecus afarensis com um pequeno cérebro. Seu nome é Lucy. E você ouve um farfalhar na grama. É um predador perigoso ou é apenas o vento? Se você pensa que o farfalhar na grama é um predador perigoso e acaba sendo apenas o vento, você cometeu um erro tipo 1 na cognição, né? Um falso positivo. Você pensou que o vento estava conectado a algo e não estava. Estava conectado a ser e não estava. Então isso é um falso positivo, mas isso é relativamente inofensivo. Mas se você pensa que o farfalhar na grama é apenas o vento e acaba sendo um predador perigoso, você é o almoço. Parabéns! Você acabou de receber um prêmio Darwin por se retirar do pool genético cedo demais antes de se reproduzir. E nós somos os descendentes daqueles que têm mais probabilidade de cometer erros do tipo 1, falsos positivos, versus erros do tipo 2, falsos negativos. Isso é para dizer, por que você não pode simplesmente ficar na grama e coletar dados suficientes para obter a resposta correta? E a resposta é que os predadores não esperam que os animais de presa coletem mais dados. É por isso que eles perseguem e se aproximam sorrateiramente de seus animais de presa, para que eles não consigam coletar dados suficientes. Então evoluímos a propensão para tomar decisões rápidas e cometer um tipo de erro mais provável do que outro tipo de erro. E esse tipo de erro, que falso positivo, é superstição, é pensamento mágico, é supor que A está conectado a B. É um padrão verdadeiro e não é, e você está errado. Essa é a base para encontrar falsos padrões como os de Deus. Agora, qual é a diferença entre o vento e um predador perigoso? O vento é uma força inanimada. Um predador perigoso é um agente intencional, e sua intenção é me comer, e isso não pode ser bom. Então, o que também fazemos, além de encontrar esses padrões significativos, é infundir neles agência, ou seja, está vivo, é real, tem intenção, e sua intenção não é boa, então é melhor eu assumir que é real. E esta é a base do animismo e do espiritismo, e do politeísmo e do monoteísmo, e da crença em anjos e alienígenas e demônios e espíritos e poltergeists e deuses. Deuses são agentes invisíveis que governam o mundo, que controlam as coisas, que criam esses padrões, que são esses padrões que usamos para explicar as coisas. Todas as culturas em todo o mundo criaram crenças em deuses. Com esses que são agentes intencionais? A civilização humana começou atribuindo propósito e propósito inteligente aos deuses associados ao Sol, à Lua, aos planetas, ao vento, à Terra,
aos oceanos. Foi estimado que ao longo da história humana existiram mais de 1000 deuses diferentes. Marte, deus da guerra, Poseidon, Thor, todos os demais. E o ponto realmente importante é que todos vocês agora são ateus em relação a esses deuses. A única diferença é que pode haver apenas um sobre o qual discordamos. Mas 999, todos concordamos, foram descartados. E a razão pela qual foram descartados é que foram enterrados pelo avanço do nosso entendimento físico. A ciência funciona, e o fato de a ciência funcionar enterrou os deuses do vento e do sol e da lua. Agora, como eu estava dizendo, quando não chove, eles não rezam mais por chuva, eles vão ver um meteorologista e... Isso é uma coisa boa. No processo, a condição humana melhorou imensamente e continuará a melhorar à medida que a ciência continua a enterrar o único Deus restante. O ponto é que nossa compreensão atual da natureza mudou. Aprendemos coisas. Mudou e se desenvolveu desde as afirmações feitas por camponeses da Idade do Ferro que nem mesmo sabiam que a Terra orbitava o Sol. E, portanto, é natural que a ciência seja inconsistente com essas afirmações baseadas na ignorância. E não devemos reverenciar essas afirmações antigas como sagradas. Elas são ignorantes. E a outra coisa que é importante neste Deus extra é que não há nada de especial em Jesus que seja diferente dos outros deuses, ou de qualquer outro herói fictício. Aliás, primeiramente, não há evidência empírica de que ele era divino. Nenhuma nesse sentido. Ele compartilha isso com todos os outros deuses que já foram propostos. Os mitos associados a Jesus estão associados a todos os outros mitos e à Bíblia. O mito do dilúvio, a epopeia de Gilgamesh, que foi escrita bem antes da Bíblia. Exatamente o mesmo. O herói da Bíblia foi solicitado a criar uma arca e colocar todas as espécies 2 a 2 em 7 níveis. A mesma coisa. Nascimento virginal, nada de especial sobre Jesus. Bem, olhe para todos estes. Todos eles, supostamente, nasceram de virgens. Na verdade, a história toda, pegue Dionísio, o deus grego do vinho, versus Jesus. É exatamente o mesmo. Ambos nasceram de uma mãe virgem. Eles foram gerados pelo Rei do Céu. Eles retornaram dos mortos. Eles transformaram água em vinho. Na verdade, eles, você sabe, falaram sobre comer e beber a carne e o sangue do Criador que era. Eles foram considerados como um libertador da humanidade. Essa história tem sido contada repetidamente, e esta é apenas uma das representações mais recentes. Nada especial. E a ressurreição não é nada especial. O mito da ressurreição existe desde Osíris. Você sabe, Osíris era um dos principais deuses egípcios e costumava ser apenas os reis no Egito que seriam ressuscitados quando Osíris ressuscitou. Mas, eventualmente, no Novo Reino, qualquer um poderia ser ressuscitado com Osíris. Eu ia dizer com Jesus, mas não importa se eles seguem os rituais religiosos corretos. A mesma bobagem agora. O ponto é que o fato de que essas crenças estão de fato sendo destruídas está relacionado ao fato de que a crença depende não apenas do tempo, não apenas da história. E o fato é, francamente, que no mundo ocidental, pelo menos, o número de pessoas que têm afiliações religiosas está diminuindo monotonicamente. Mas depende de onde você mora. Se você nasceu nos Estados Unidos da América, provavelmente, e é religioso, você acredita na Bíblia e em Jesus. Se você nasceu na Índia e é religioso, você pode acreditar em Brahman, e que se manifesta através de Ganesha. Se você é do mundo islâmico, você acredita que o Alcorão é a palavra perfeita de Deus, e Maomé é o último profeta. É interessante que sua crença dependa de onde você vem. Mas o que é ótimo é que vivemos em um mundo onde a informação está se tornando cada vez mais livremente disponível e por causa desse acesso global à informação, estamos vendo a religião diminuir porque as pessoas estão aprendendo que os mitos e mentiras que lhes foram ensinados quando aprendem sobre o resto do mundo, que outras pessoas acreditam em outros mitos e mentiras que são inconsistentes com seus mitos e mentiras. E é por isso que estamos vendo a religião morrer cada vez mais. Ainda há muitas perguntas em aberto. Há muito que não sabemos sobre o universo. Muito mais do que não sabemos do que sabemos. Essa é a maravilha da ciência.
É por isso que sou um cientista, mas é intelectualmente preguiçoso simplesmente parar de fazer perguntas. E parar de procurar explicações físicas, e simplesmente dizer que Deus fez isso. Isso é preguiça. Temos evidências, razão, lógica, racionalidade e métodos empíricos do nosso lado, enquanto nossos oponentes têm esperanças e medos vagos. Eles estão argumentando a favor da emoção. Isso está se agarrando à sua existência por meros fios de espaguete emocional e ideológico, muito parecido com este tipo fornecido pelo monstro do espaguete voador, um dos muitos deuses igualmente irracionais para os quais a ciência não oferece suporte. Mas primeiro quero começar esclarecendo a natureza da moção, porque a moção não é ciência refuta Deus, é ciência refuta Deus. E isso é muito importante, porque você não pode refutar uma noção que é basicamente vaga e irrefutável. Eu não poderia! Não há como refutar a noção de que Deus não nos criou a todos há 15 segundos atrás. Com as memórias dos comentários divertidos que ouvimos antes disso. Não há como refutarmos isso. E é realmente importante reconhecer que essas noções infalsificáveis são infalsificáveis, como eu digo. Mas podemos perguntar, é racional esperar que isso seja provável? E esta noite, quero enfatizar que 500 anos de ciência demonstraram que Deus, essa noção vaga, não é provável. É irracional acreditar em Deus. Agora, para refutar Deus significa refutar várias afirmações, todas baseadas na fé, não em evidências. Uma que Deus é necessário, 2 que há evidências para Deus e 3 que essa crença é racional. E o ponto é que o progresso da ciência tem mostrado repetidamente que as respostas para todas essas 3 perguntas são não, 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 não. Agora, meu próprio campo científico é a cosmologia. E isso é o estudo da origem e evolução do universo como um todo. E é onde a ciência e a religião meio que se confrontam. E mitos de criação abundaram ao longo da história humana. E a ciência confronta esses mitos de criação. Nossos oponentes, tenho quase certeza, vão argumentar primeiro que um aspecto da ciência que apoia talvez a crença em Deus é essa noção de que o universo aparentemente é ajustado para a vida. Eu ouço isso muito, e por que foi ajustado para que a vida pudesse existir? Isso é um equívoco notável, e de fato cósmico, porque é o mesmo tipo de equívoco que levou as pessoas a acreditarem na criação especial para a vida na Terra antes de Darwin. Parecia que tudo foi projetado para o ambiente em que vivia, mas o que Darwin nos mostrou foi que uma simples proposição, ou seja, que há variação genética entre uma população combinada com seleção natural, significava que você não precisava de truques sobrenaturais, que de fato toda a diversidade da vida na Terra poderia surgir de uma única forma de vida por lei natural. E ele não sabia. O que ele mostrou foi que era plausível com base nas evidências. Ele não sabia sobre o DNA, ele não sabia sobre os detalhes da replicação genética, mas ele mostrou que era plausível. E como eu vou dizer, é onde estamos agora no que diz respeito à compreensão do universo. Quanto ao ateísmo. O ateísmo não é uma coisa. É apenas a falta de crença em Deus. É só isso. Ponto final. Eu também sou um A-bigfootista. Eu sou um A-ufoista. Não é um sistema de crenças. Não há um conjunto de princípios. Isso é o que os ateus acreditam. É apenas no que não acreditamos. Simplesmente não acreditamos em Deus. Ponto final. É isso. Agora vamos falar sobre algo diferente. Se você não acredita em Deus, mas acredita, digamos, em direitos civis, liberdades civis, direitos humanos, direitos das mulheres, direitos dos gays, direitos dos animais, você acredita que as pessoas devem ser tratadas igualmente perante a lei, e assim por diante, você provavelmente é um humanista, ou um humanista secular, ou humanista iluminista. Mas isso é irrelevante. Você pode ser cristão e acreditar em todas essas coisas. Você pode ser ateu e acreditar em todas essas coisas. Não importa. Então isso é um completo non sequitur. Isso não é um argumento para nada, porque não existe uma visão de mundo ateu. Acho muito improvável que exista um Deus. Não podemos provar que não existe nada. Não podemos provar um negativo. Mas apenas sigam um experimento mental aqui por um segundo. Ao longo dos últimos, digamos, cerca de 10 mil anos, os humanos criaram cerca de 10 mil religiões diferentes e cerca de 1000 deuses diferentes.
qual é a probabilidade de que Yahweh seja o único Deus verdadeiro e que Amun-Ra, Afrodite, Apolo, Baal, Brahma, Ganesha, Ísis, Mitra, Osíris, Shiva, Thor, Vishnu, Wotan, Zeus e os outros 986 deuses sejam todos falsos deuses? Então, como eu, todos vocês também são ateus? Alguns de nós apenas vão um Deus a mais. A ciência enterrou Deus sugere que há um Deus? Existem muitos deuses, e a ciência enterrou todos eles. Uma imagem de um aglomerado de galáxias. Quero dizer, a poesia disso, o espiritual. A inspiração que você obtém ao olhar para uma imagem de um aglomerado de galáxias, localizado a 5 bilhões de anos-luz de nós, onde cada ponto naquela imagem é uma galáxia, a luz daquelas estrelas deixou essas estrelas antes do nosso Sol e da Terra se formarem. O que significa que agora muitas das estrelas naquela imagem não existem mais. E se houvesse civilizações ao redor dessas estrelas, cada uma dessas galáxias contém 100 bilhões de estrelas. Qualquer civilização que existiu nessas cartas pode não existir mais. Isso simplesmente abre sua mente para a maravilha. E então, eu realmente acredito firmemente que, embora a ciência em si pode não fornecer o consolo direto, ela pode e deve proporcionar não apenas maravilha espiritual, mas também consolo. Contamos contos de fadas para nossos filhos para consolá-los. Nós os contamos para tornar a vida deles divertida. Falamos sobre Papai Noel, o coelho da Páscoa, mas então decidimos que sabe de uma coisa? É melhor para eles saberem como o mundo realmente funciona, e pode ser um pouco menos consolador. Mas, na verdade, saber que eles estão no controle de suas vidas, na verdade, é empoderador. E muitos de nós, se você é um bom pai, você quer ensinar seus filhos a se tornarem empoderados, e ainda assim, na religião, eles estão sempre falando sobre o rebanho, as crianças. Isso efetivamente te trata como uma criança. Diz que é melhor para você acreditar em uma fábula do que na realidade. E muitas vezes, quando eu termino a palestra sobre cosmologia, eu aponto que as duas coisas que a cosmologia moderna nos ensinou é que, primeiro, você é muito mais insignificante do que jamais pensou. E segundo, que o futuro é miserável. Mas isso deve te fazer sentir bem, não mal, porque somos tão sortudos por estarmos vivos hoje e dotados de consciência, onde nós, por quaisquer razões fortuitas, em uma estrela aleatória, em uma galáxia aleatória no meio do nada, somos capazes de evoluir uma consciência, viver em um planeta relativamente quiescente, e então eu realmente acho que a ciência pode fornecer um verdadeiro consolo ao dizer: olha, uma vez que você aceita a realidade, é libertador. Se você invocar a hipótese de Deus, o Criador fez tudo isso. Qualquer ser capaz de projetar partículas, átomos, moléculas, DNA, cadeias de proteínas, células, organismos, planetas, estrelas e universos não pode ser simples. Tal ser teria que ser tão complexo quanto ou mais complexo que suas criações. Assim, por todos os argumentos teístas para a existência de Deus, deve haver um Deus de Deus que criou o Deus cristão. E se você continuar com esse argumento, então tem que haver um Deus de Deus que fez o Deus cristão ad infinitum. Agora, você não pode simplesmente dizer, bem, você tem que parar a cadeia causal em algum lugar e eu estou parando no meu Deus. Por quê? Você é quem iniciou o argumento de que deve haver um projetista por trás do sistema complexo. Então, quem projetou o projetista? Bem, o projetista é aquilo que não precisa ser criado. Porque o universo não pode ser aquilo que não precisa ser criado. Porque o universo é uma coisa e tem que ser criado. Bem, talvez Deus seja uma coisa. Não, Deus não é uma coisa. Deus é um agente. Eu sou um agente. Você acha que eu fui criado? Portanto, Deus precisaria ser criado. Os seres humanos foram claramente programados pela evolução para atribuir intencionalidade ao mundo ao seu redor. Significado e propósito foram infundidos em todos os eventos cotidianos para dar sentido a um mundo perigoso, difícil e indiferente. Então, tínhamos rituais por trás do Sol, da Lua, dos planetas, do vento, da Terra, dos oceanos, em todas as sociedades. O aumento de nosso entendimento físico lentamente nos fez abandonar esses muitos deuses. Não temos mais Marte, o deus da guerra.
Poseidon, o deus grego do mar, Thor, o deus das tempestades. Todos aqui, ou talvez todos, agora são ateus em relação a esses deuses. E há uma razão para isso. A ciência nos ensinou que, em vez de seres caprichosos, há uma ordem na natureza. E essa ordem não parece envolver uma divindade. Não há necessidade de uma divindade. As leis da natureza, descritas pela matemática, fazem previsões que nos permitem não apenas prever o futuro, mas controlá-lo sem a necessidade de qualquer truque sobrenatural. E, na verdade, me surpreende que fazer a pergunta "Deus é necessário" seja de alguma forma uma coisa má. Quando paramos de fazer perguntas, isso será uma coisa má. A ciência também nos ensinou que queremos acreditar nas palavras de Fox Mulder. E devemos ser céticos em relação a esses desejos. Como o físico Richard Feynman nos disse, as pessoas mais fáceis de enganar somos nós mesmos. Como cientistas, temos que nos treinar para sermos céticos em querer acreditar. E devemos tentar superar nossa tendência natural de atribuir significado especial aos eventos. E os seres humanos também estão inevitavelmente programados para perguntar por quê, como ouvimos. Mas a questão do porquê é mal colocada porque presume propósito. Presume a resposta para a pergunta antes de você fazer a pergunta. E se não houver propósito, precisa haver um propósito? E a ciência nos diz que não há evidências de propósito, então a questão do porquê é mal colocada. Nossos oponentes querem impedir o relógio de avançar, evitando as evidências da realidade e, portanto, da ciência, dizendo-nos que não há necessidade de propósito, refutou a necessidade de Deus. Não entendo por que seria uma explicação mais simples dizer que o mundo foi criado por um ser divino que existiu para sempre do que dizer que o universo existiu para sempre. Parece-me que dizer que o universo existiu para sempre é uma explicação mais simples. Agora, seu argumento era de que o universo, na verdade, não existiu para sempre. Que a ciência diz que houve um Big Bang, e isso de alguma forma apoia a versão criacionista do universo. Tudo o que estou dizendo é que a ciência não afirma isso. A ciência apenas diz que o universo observável começou há 13 bilhões e poucos anos atrás e com uma espécie de explosão e vem se expandindo desde então. Isso é tudo em que ela diz e é tudo em que ela pode dizer. Então, estou simplesmente dizendo que não há argumento aqui para acreditar que sua hipótese de que foi criado por um ser divino está em melhor forma do que a hipótese de que sempre existiu. Em um ponto de lógica, o ônus da prova está em Davi para provar a existência de Deus, não em mim para desprovar a existência de Deus. Eu não posso desprovar Apolo e Zeus e tudo isso. Mas podemos meio que sombrear nossas probabilidades de crença pela evidência acumulada a favor ou contra a hipótese de Deus. Não existe uma hipótese ateísta? Isso não é uma coisa. Ou você acha que há evidências para Deus ou não acha. E não há alternativa a isso que precise ser defendida. Todos esses argumentos a propósito parecem assim. X parece criado seja o que for, o olho, o universo, planetas, DNA. Não consigo pensar em como X foi criado naturalmente. Portanto, X foi criado sobrenaturalmente. Newton tem uma citação famosa na qual ele fala sobre o impressionante alinhamento de todos os planetas neste plano, o plano da eclíptica, em que todos os planetas estão girando na mesma direção, todos estão neste plano, exceto por Plutão, que não é mais um planeta, não é um problema. E ele diz, sabe, é apenas que eu não consigo explicar, não consigo entender como isso poderia ter acontecido. Isso deve ter sido a providência do Criador divino. Mas ninguém faz mais esse argumento. É por isso que meus amigos criacionistas do design inteligente não usam essa citação, porque agora temos uma teoria coerente de como os sistemas solares são formados. Naturalmente, tudo que você precisa é de gravidade e algumas coisas, e certas configurações corretas de quão distantes elas estão e assim por diante. E os planetas se formam naturalmente. Agora sabemos que praticamente todas as estrelas da galáxia têm um planeta.
completamente natural. Você não precisa ter um Deus intervindo para mexer nas partículas para fazer isso acontecer na longa história da ciência. É isso que acontece. As pessoas invocam a lacuna. Elas dizem, bem, eu não consigo pensar em como isso poderia ter surgido naturalmente, portanto deve ter sido sobrenaturalmente. As lacunas estão sendo preenchidas, é isso que os cientistas fazem, e eventualmente essas lacunas serão preenchidas, e então onde vai a sua fé religiosa? Se você vincula a sua fé a algo, essa lacuna aqui, esses caras não conseguem explicar essa coisa aqui, seja lá o que for. A afinação do cosmos, o DNA, o olho, seja lá o que for, você não consegue explicar isso, né? Eu estou ligando meu uhó, ele explicou, todo mundo aceita, aconteceu naturalmente, uhó, e agora? O que eu faço com a minha fé? Porque esse é o problema. Esta é uma fotografia de Cassini de Saturno. É um eclipse total do Sol, uma cena de Saturno. Mas a coisa mais incrível, e este projetor não tem a resolução para vê-lo, se você olhar para esta imagem, nessa imagem, bem ali, você verá um pequeno ponto, um ponto azul pálido, que é claro, é a Terra. E me parece que é essa maravilha que deveríamos estar contando para nossos filhos, mostrando a eles imagens para entender nosso lugar no cosmos, a Terra, o centro onde todas as nossas provações vitais e tribulações e batalhas políticas e morais estão sendo travadas, é aquele pequeno ponto, aquele ponto frágil em um vazio escuro. Quer dizer, esse é o tipo de história que deveríamos estar contando para inspirar nossos filhos. Você não acha que o naturalismo é uma espécie de inclinação, um ângulo que você está abordando e que você não permite nada nisso? Reino, mas que você está tão fechado desde o início, nada que jamais atenda à evidência lá. Não seria problema para mim ser persuadido a sair do naturalismo, né? É uma questão de qual é o modelo que melhor se ajusta aos dados. Novamente, não é uma suposição. Algumas pessoas tentam, às vezes, dizer que a ciência ou os naturalistas partem de uma suposição de naturalismo, né? Então eles simplesmente não consideram alternativas. Estou muito feliz em considerar alternativas. Acho que havia alguns fenômenos no mundo que realmente pareciam exatamente como alguma tradição religiosa estava dizendo que deveria acontecer e era milagroso, estava aparentemente violando as leis da física. O que os cientistas fariam nessa situação? Eles não diriam, não estamos autorizados a pensar sobre isso porque concordamos ontem no chá da faculdade que o mundo era um mundo natural. Eu acho que eles tentariam chegar à melhor explicação. Se a melhor explicação não for o naturalismo, então eu aceitaria isso. Eu diria que o naturalismo me parece a priori mais simples que o teísmo, porque o naturalismo tem o mundo natural, o teísmo tem o mundo natural e algo mais que eu acho mal definido, mas eu não usei isso de fato. Eu acho que em uma análise de probabilidade bayesiana quantitativa adequada, minha prioridade para o naturalismo é maior do que para o teísmo, mas evidências avassaladoras sempre cuidarão disso. Eu simplesmente não acho que está lá. Se o teísmo fosse realmente verdadeiro, não haveria motivo para Deus ser difícil de encontrar. Ele deveria ser perfeitamente óbvio, enquanto no naturalismo, você pode esperar que as pessoas acreditem em Deus, mas as evidências sejam escassas. Sob o teísmo, você esperaria que as crenças religiosas fossem universais. Não há razão para Deus dar mensagens especiais para esta ou aquela tribo primitiva milhares de anos atrás. Por que não dar a qualquer um? Enquanto sob o naturalismo, você esperaria que diferentes crenças religiosas inconsistentes entre si surgissem sob diferentes condições locais. Sob o teísmo, você esperaria que as doutrinas religiosas durassem muito tempo de uma maneira estável. Sob o naturalismo, você esperaria que eles se adaptassem às condições sociais. Sob o teísmo, você esperaria que os ensinamentos morais da religião fossem um sexismo progressivo transcendente. Isso está errado. A escravidão é errada sob o naturalismo. Você esperaria que eles refletissem mais uma vez os costumes locais, às vezes boas regras, às vezes não tão boas. Você esperaria que os textos sagrados sob o teísmo nos dessem informações interessantes. Nos fale sobre a teoria dos germes das doenças, nos diga para lavar as mãos. Antes de jantarmos sob o naturalismo, você esperaria que esse texto sagrado fosse uma mistura, algumas partes realmente boas, algumas partes poéticas, e algumas partes chatas e mitológicas. Sob o teísmo, você esperaria que as formas biológicas fossem projetadas. Sob o naturalismo, elas derivariam das reviravoltas e voltas da história evolutiva. Sob o teísmo, as mentes deveriam ser independentes dos corpos. Sob o naturalismo, sua personalidade deveria mudar se você estiver ferido, cansado ou ainda não tomou sua xícara de café. Sob o teísmo, você esperaria que talvez pudesse explicar o problema do mal. Deus quer que tenhamos livre arbítrio, mas não deveria haver sofrimento aleatório.
No universo, a vida deve ser essencialmente justa e no final do dia. No teísmo, você basicamente espera o universo. Ser perfeito sob o naturalismo deveria ser uma bagunça, né? Isso é uma evidência empírica muito forte. É absolutamente verdade. Que a ciência no mundo ocidental deve sua existência à Igreja, historicamente, grande coisa. É um fato histórico que, em primeiro lugar, a Igreja era o único assento de poder, dinheiro e, portanto, educação a partir de... Desde a época medieval, até mesmo antes da época medieval. Então, era em Minas, se você quisesse estudar ciência, você tinha que ir para uma universidade que tinha que ser apoiada pela Igreja, porque era o único assento de poder e dinheiro. Então, o fato de que há essa conexão inicial entre as origens da ciência e da religião é historicamente interessante, mas não diz nada sobre a ciência. Além disso, a coisa maravilhosa sobre as crianças é que elas crescem. Então, a Igreja é a mãe da ciência. Mas a grande coisa sobre as crianças é que elas crescem. E a melhor coisa para algumas crianças é que elas saem de casa. Pais aqui que estão nessa situação vão lamentar o fato de que alguns filhos não saem de casa. Mas a ciência surgiu na única forma de educação que existia. Mas ela cresceu. E então, as perguntas que a ciência fez progrediram. As perguntas que a religião fez não progrediram, porque a diferença entre ciência e religião é que não assumimos as respostas antes de fazer as perguntas. Deixamos a natureza nos dizer a resposta. A ciência não faz afirmações universais. A ciência está em constante mudança, o que é a grande coisa sobre a ciência. Como costumo dizer como físico teórico, os dois melhores estados para se estar são errado e confuso, porque isso significa que há algo a aprender. Portanto, a ciência, por definição, evolui e muda diante das evidências. O fato é que a ciência é feita por cientistas, e os cientistas são humanos. Mas o empreendimento científico progride porque não depende da intuição humana, do desejo humano, da fraqueza humana. Depende do que funciona, e o que funciona sobrevive, e o que não funciona é descartado como o jornal de ontem. É apenas assim que é. Isso é o que é tão maravilhoso nisso. O motivo pelo qual treinamos os alunos em ciências e os forçamos a resolver esses problemas incrivelmente chatos que afastam a maioria das pessoas da ciência é tentar desenvolver alguma intuição para que, mais tarde, sua intuição possa ser confiável. Então, essa é a primeira coisa. Mas a parte mais importante da ciência é que também não confiamos na intuição científica. Absolutamente. Tentamos desenvolver a intuição científica, o que muitas vezes significa superar a intuição normal, porque nossa visão míope da realidade geralmente está errada, mas desconfiamos dela, e essa é a verdadeira chave. Desconfiamos disso porque dizemos, ok, prove isso. Na verdade, prove que está errado. E como Feynman disse, os cientistas, agora eles tentam provar que estão certos quando têm uma boa ideia baseada na intuição. Os bons cientistas tentam provar que estão errados, e essa é a parte mais difícil da ciência. Note que Andy não nos ofereceu nenhuma evidência para seu Deus esta noite, para sua hipótese. Tudo que ele está argumentando é a nossa ignorância em relação à resposta para certas questões científicas. Isso não é argumentar a favor de um Deus, isso é argumentar a favor da ignorância. E então, aqui está uma lacuna, vamos preenchê-la com algo. E talvez o Deus da Bíblia meio que se encaixe nisso, talvez. Isso não é um argumento a favor de um Deus. Isso não é evidência de forma alguma. Há evidências de que temos algumas perguntas sem resposta. Todos nós admitimos isso. Concordo que há muitas evidências de que existem algumas perguntas na ciência sobre as quais não temos a menor ideia. Todo cientista diria isso. Bem, é isso que impulsiona a ciência. É isso que torna a ciência emocionante. A ciência é um processo. Todos nós podemos fazê-lo ou não. Eu me recuso a aceitar uma dicotomia entre cientistas. Todos nós fazemos ciência desde que somos crianças. É assim que aprendemos. As crianças colocam as mãos nas chamas e descobrem que está quente. É isso que nos faz crescer e aprender a lidar com o mundo. E uma das coisas contra as quais mais luto é a noção de que, de alguma forma, a ciência deveria ser o domínio dos cientistas. O processo científico
deve ser aplicado de maneira ampla à nossa política pública e à maneira como vivemos, porque é útil, funciona e melhora nossas vidas. Mas não é o domínio de um pequeno grupo de pessoas com capuzes. Então, ao contrário de Deus, que é um artista e não pode ser previsto, a natureza não é uma artista. A natureza joga pelas regras, a natureza faz previsões, a natureza fornece explicações. Obrigado. Assim como ciência e política estão entrelaçadas, também estão religião e política. Então, para responder para onde a religião está indo, é responder para onde o mundo está indo. Eu não vejo um futuro onde a religião possa ser separada da cultura, ciência, política, jogos de poder, tudo. Se eu quisesse acreditar em algo, seria que a religião está indo para onde dá cada vez menos espaço para a violência fundamentalista, opressão. Acho que se olhássemos para a história e traçássemos a linha, veríamos que a religião se moveu nessa direção e, espero, continuará a fazê-lo. Mas, novamente, tudo mais também determinará isso. Imagine que você está em Oxford segurando a mão da sua mãe. Ela segura a mão da mãe dela, sua avó. Sua avó segura a mão da sua bisavó e assim por diante em uma corrente. A corrente se estende até Cornwall, até atingir o Land's End, e não pode ir mais longe. Em algum lugar ao redor de Cirencester, um dos seguradores de mão seria o Homo erectus. Por Taunton, eles se pareceriam com Lucy, Australopithecus. E em pé, nas rochas do Land's End, estaria o ancestral comum que compartilhamos com os chimpanzés. Agora, com a outra mão, a matriarca de Land's End segura a mão de uma filha diferente. Essa filha segura a mão de sua filha, e assim por diante. A cadeia paralela agora segue seu caminho pela estrada de volta para Oxford. As duas cadeias de primos, cada vez mais distantes, se enfrentam ao longo do caminho. E quando a cadeia de filhas chega a Oxford, temos chimpanzés modernos frente a frente com humanos modernos. Esses primos modernos que se enfrentam pertencem, claro, a espécies completamente diferentes. Eles não podem se cruzar. No entanto, a cada passo ao longo da cadeia de ancestrais, contornando a curva fechada em Land's End e voltando para Oxford, cada indivíduo é da mesma espécie que seu vizinho. Há uma mudança gradual, tão gradual que está muito abaixo do limiar de percepção. Outra maneira de tentar entender o conceito de evolução ocorrendo em uma escala de tempo massiva é imaginando uma foto de você mesmo, tirada todos os dias durante toda a sua vida, desde o dia em que você nasceu até esta manhã em que você acordou. Se você alinhar todas as fotos tiradas de você e olhar para elas uma a uma, dia após dia, na ordem correta, você não será capaz de detectar quaisquer diferenças entre você em um dia e as fotos mostrando você no dia seguinte. Você não será capaz de fazer uma distinção clara de quando você passou de ser um bebê para ser uma criança pequena, ou quando você passou de ser um adolescente para se tornar um adulto. Mas aconteceu gradualmente, assim como a evolução biológica ao longo de milhares e milhões de gerações aconteceu. Então, se você olhar suas fotos e pular um ano de cada vez entre olhá-las, você será capaz de ver uma diferença clara. E se você tivesse uma foto de cada um de seus ancestrais até o primeiro organismo e fizesse grandes saltos entre olhar as fotos, milhares e até milhões de gerações de cada vez, você será capaz de ver uma distinção clara entre as espécies das quais nós originamos, nossa árvore genealógica. Nossos cérebros, sem dúvida, são as coisas mais complexas que já encontramos. Não é de se admirar que muitas pessoas nos vejam como obras-primas do design que fornecem evidências para a existência de um designer inteligente. Mas se realmente olharmos como a vida surgiu através da evolução biológica, encontramos uma série de características extremamente inesperadas dado o teísmo. O processo evolutivo é massivamente desperdiçador e ineficiente. Quando as pessoas criam algo, tentamos conceber o melhor design com antecedência e então construímos a coisa de acordo com esse design.
seleção, né, o principal motor que impulsiona a evolução, ela cria ao tentar aleatoriamente um enorme número de possíveis designs e depois descarta todos os erros. Bem, isso seria como um engenheiro que tentasse construir uma ponte testando aleatoriamente todas as possíveis configurações, deixando-a desabar até que, por pura sorte, uma permaneça de pé. Bem, isso não é design, isso é loucura. Além disso, porque a evolução deve operar fazendo modificações graduais em estruturas pré-existentes, ela deixa os organismos com muitas características que são funcionalmente inúteis ou até mesmo disfuncionais. Pegue os seres humanos como exemplo. As aberturas para respirar e engolir são tão próximas que frequentemente nos engasgamos. Não precisava ser assim. Nossa apêndice, aparentemente inútil, mas propensa a infecções, às vezes ameaça a vida. O canal de parto é muito pequeno, aumentando as chances de lesão, até mesmo morte durante o parto. A lista continua. Além disso, sabemos que quase todas as espécies que já existiram na Terra foram extintas. Todo museu de história natural é um depósito de experimentos fracassados. O desperdício, a ineficiência e a imperfeição da evolução biológica são mais prováveis na suposição de que é um mecanismo causal cego, sem mente e com poderes limitados, do que na suposição de que é, de alguma forma, o instrumento de uma inteligência racional todo-poderosa. Seria surpreendente se tal ser escolhesse criar a vida dessa maneira. Você não pode esperar chegar à verdade sobre a realidade se a verdade estiver contaminada por viés subjetivo. E viés subjetivo é precisamente o nome do jogo quando olhamos para as influentes agitações anticientíficas de hoje. Nós começamos com a crença e depois buscamos evidências para apoiá-la. Raciocínio motivado, viés de confirmação, viés de retrospectiva e tudo mais. E pessoas inteligentes acreditam em coisas estranhas porque são realmente boas nisso. Mas a questão é, todas as crenças que são geradas dessa maneira, existe uma maneira de contornar esses vieses cognitivos? E a resposta é sim. É o método científico desenvolvido ao longo de séculos por esse motivo, começando com Francis Bacon dizendo, olha, temos todos esses problemas cognitivos que nos fazem distorcer a maneira como vemos, começando com o minério na água que está dobrado. E você sabe que não está dobrado, mas parece dobrado. Não posso confiar na minha visão o tempo todo, e assim por diante. E agora sabemos, graças aos psicólogos cognitivos, que há muito em que não podemos confiar. É por isso que você precisa ter colaboradores em sua pesquisa. Você precisa ter revisão por pares. Você precisa ter replicação de estudos. Você precisa ter várias linhas de evidência chegando para aumentar nossa confiança de que não sou apenas eu na minha cabeça me iludindo. E eu me desviei para algum atalho e estou completamente fora dos trilhos de loucura. Mas é por isso que as pessoas me escrevem com essas teorias da física. Newton estava errado, e Einstein estava errado, e eu resolvi tudo na minha garagem neste fim de semana e dividirei o prêmio Nobel com você se me ajudar com a matemática. Você está falando com a pessoa errada, eu não faço os cálculos. Você sabe que você tem que ir ao professor de física do ensino médio local e conversar com ele, quero dizer, você tem que sair por aí e ver o que os outros então é uma comunidade social. Então é isso, a ciência é muito social e isso nos ajuda a sair desse problema de apenas gerar crenças a esmo e depois encontrar evidências para apoiá-las. Essas crenças são afirmações sobre como o mundo é, todos estão no negócio de tentar entender a situação em que estamos, tentando fazer com que nosso comportamento se mova através desta situação de uma maneira que seja compatível com a felicidade. E a religião é uma estratégia para fazer isso. Acontece que é uma estratégia que é construída em um grau notável sobre mentiras e auto-engano. E então eu argumento que é a ferramenta errada para o trabalho. Então há a acusação de arrogância, de afirmar saber tudo. Mas a ciência é humilde, tem que ser. Amamos o que não sabemos porque nos dá algo para fazer. Então, acho que o Jerry está olhando para o mundo natural através do telescópio, mas ele está olhando da maneira errada. Ele tem a lente apontada para este lado. Ele acha que o universo é todo sobre nós. Se você olhar pelo telescópio do jeito errado, o que vai ver é como, o universo foi criado para nós, seres humanos. O que o Jerry tem não é uma teologia.
O que o Jerry tem é uma euologia. É sobre mim, é sobre nós, fomos criados. O universo é para que nossa espécie possa ser especial. Quando você realmente se humilha, quando é verdadeiramente corajoso o suficiente para perceber que vivemos sozinhos em um universo que não se importa, então você pode decidir que somos nós quem devemos nos importar. Então essas são as razões pelas quais eu não tenho crença em nenhum tipo de Deus. Acredite se quiser. Tenha fé em Jesus Cristo se precisar, mas não se torne vulnerável à razão e à evidência. Não exija que sua crença seja razoável. Você será ameaçado com a perda de sua fé. Você pode muito bem perder sua fé. Aqueles que perderam sua fé em Deus geralmente são aqueles que sentiram a necessidade de boas razões, de evidências, de argumento. Melhor que você adote como seu slogan credo que absurdo. Eu acredito porque é absurdo. Ciência e espiritualidade são complementares, não conflitantes, aditivas, não detrativas. Qualquer coisa que gere um sentimento de admiração pode ser uma fonte de espiritualidade. A ciência faz isso com maestria. Fico profundamente emocionado, por exemplo, quando observo através do meu telescópio de 8 polegadas no meu quintal a pequena mancha de luz difusa que é a galáxia de Andrômeda. Não é apenas porque é lindo, embora seja, mas porque entendo que os fótons de luz que caem na minha retina deixaram Andrômeda há 2,9 milhões de anos, quando nossos ancestrais eram hominídeos de cérebro pequeno vagando pelas planícies da África. Então, o que a ciência nos diz é que somos apenas uma entre centenas de milhões de espécies que evoluíram ao longo de 3 bilhões e meio de anos em um pequeno planeta, entre muitos orbitando uma estrela comum, ela mesma uma entre possivelmente bilhões de outros sistemas solares em uma galáxia comum que contém centenas de bilhões de estrelas, localizada em um aglomerado de galáxias não tão diferente dos milhões de outros aglomerados de galáxias, girando uns dos outros em um universo cósmico em expansão e aceleração, que muito possivelmente é apenas entre um número quase infinito de universos bolha. Aqui dentro. Aqui reside o lado espiritual da ciência, a cientualidade, se você perdoar um neologismo desajeitado, mas que ecoa a sensualidade da descoberta. Se a religião e a espiritualidade devem gerar admiração e humildade diante do Criador, o que poderia ser mais impressionante e humilhante do que o espaço profundo descoberto por Hubble e os cosmologistas e o tempo profundo descoberto por Darwin e os evolucionistas? Darwin importa porque a evolução importa, e a evolução importa porque a ciência importa, e a ciência importa porque é a história preeminente de nossa era, uma saga épica sobre quem somos, de onde viemos e para onde estamos indo. E olhe para a alternativa que estamos abandonando. A alternativa é um discurso verdadeiramente aberto e sem restrições sobre a experiência humana. Eu quero dizer, o fato é que as pessoas têm experiências espirituais. Eu quero dizer, você usou essa palavra transcendente, muitas vezes. Quem sabe o que isso significa, o que a realidade é possível para uma pessoa fechar os olhos e usar sua atenção de uma certa maneira, tal que eles não se sintam mais separados do universo, digamos. Você sabe, eles sentiram que era apenas eu um momento atrás, e então, de repente, há apenas o mundo, ok? Essa é uma experiência que é replicável, que todos nós podemos ter, que muitos de nós, tenho certeza, já tivemos. A maioria das pessoas, na maior parte do tempo, teve essas experiências no contexto de uma tradição religiosa e as interpretaram à luz de sua tradição religiosa. O problema com esse processo é que ele não é no espírito científico que incentiva a honestidade rigorosa. Ele incentiva dogmatismo e especulação metafísica. E sim, existem diamantes no monte de esterco da religião. Quero dizer, Rumi e Meister Eckhart estão atestando um tipo de experiência que acho que todos nós deveríamos estar desesperados para ter. O problema é que precisamos falar sobre isso honestamente.
E acho que a primeira coisa que você pode notar sobre isso é que se um cristão está tendo uma experiência gloriosa de autotranscendência e um budista está tendo uma experiência gloriosa de autotranscendência, uma coisa que você sabe com certeza, a melhor interpretação desses dados não pode ser que Jesus é o Filho de Deus colocado aqui na Terra para redimir nossos pecados. Quer dizer, isso não autentica o que o cristão acha que está autenticando. Isso não autentica o que o budista acha que está autenticando. Já não temos mais o direito ao nosso provincialismo religioso. Só temos que falar a verdade. Mesmo quando Verdi escreveu seu Requiem, ele não acreditava em Deus. Ele não precisava acreditar em Deus para produzir aquela música linda. Não é verdade que o secularismo não pode produzir uma catedral ou uma ópera. É verdade, no entanto, que uma civilização secular terá que manter o que é valioso da beleza e simetria da arte religiosa e da arquitetura devocional, enquanto rejeita o sobrenatural e o supersticioso. Veja, o sobrenatural e o supersticioso não são o mesmo que o luminoso e o transcendente. Não venho até vocês, ateu e materialista como sou, como alguém que simplesmente diz que Douglas Wilson e eu somos 2 garrafas concorrentes de Dr. Pepper. Nem venho até vocês como alguém que diz que fui criado a partir do pó, ou como o Alcorão diria, assim, a partir de um coágulo de sangue, que sou um servo abjeto, que sou um pedaço de nada criado a partir de lixo por um Deus caprichoso e tirânico, não é? Isso é ainda pior. Eu preferiria ser Dr. Pepper do que isso, tenho que te dizer. Eu também, mas agora vamos contrastar o luminoso e o transcendente com o supersticioso e o sobrenatural. Francis Collins, crente cristão, grande médico, grande cientista, grande humanitário, ele faz uma longa caminhada pelas montanhas e chega em sua caminhada a um ponto onde há uma cachoeira triuna, uma cachoeira de 3 em 1 caindo, e ainda assim parada em sua queda porque está congelada, é uma trindade de água congelada. Ele diz em seu próprio relato que naquele ponto, ao vê-la, cai de joelhos e aceitei Jesus Cristo como meu salvador pessoal. Alguns de vocês podem ter tido experiências semelhantes, eu não sei, sou imune a esse tipo de coisa, mas não sou indiferente a isso. É claro, muito bonito ver uma cachoeira congelada de 3 dedos. E se fossem 4 dedos e não uma trindade, ele não teria aceitado Jesus Cristo como seu salvador pessoal? Vamos ser sérios. Isso não é verdade, é superstição. É a maneira como a mente busca forma e a encontrará. Se está procurando por isso e procura por símbolos e procura por milagres e revelações onde eles realmente não estão. E fica terrivelmente satisfeito com pequenos pedaços de pseudomagia, mas se você quer se inspirar, senhoras e senhores, deixe-me apenas dizer que aqueles de nós que não acreditamos que somos divinamente criados, muito menos divinamente supervisionados, não somos imunes à ideia de admiração e beleza. E o transcendente, permita-me convidá-lo a olhar por um momento as imagens tiradas pelo telescópio Hubble. Alguns de vocês podem ter feito isso, se ainda não o fizeram, façam em breve. As extraordinárias revelações de algo que está girando, mas de alguma forma, belas novas galáxias em cores, profundidade e majestade, como nada que eu acho que o olho humano já viu. Desvie o olhar disso se quiser e contemple uma sarça ardente. Em uma parte analfabeta do deserto do Oriente Médio e diga que é de lá que vem a revelação. Eu não acredito que você será capaz de fazer isso. Ou leia uma página de Stephen Hawking sobre a magnificência absoluta e consistência e beleza subjacente, como diz Einstein, o grande milagre da física é que não há milagres. Tudo continua, mantendo-se unido o tempo todo. Não há interrupções em sua ordem. Não há suspensões disso apenas para agradar a Joshua ou apenas para agradar algum setor ou grupo tribal. Não, é muito mais impressionante do que isso. Hawking tem um colega que observou o horizonte de eventos do buraco negro. Se você pudesse viajar em direção a uma teoria de buraco negro, o horizonte de eventos é o ponto no qual o buraco negro está puxando tudo para si mesmo.
Então, para dentro do buraco negro vai a própria luz, é tão forte que pode puxar a luz de volta para si mesmo, é realmente impressionante, muito mais, digamos, do que uma multidão de porcos infestados por demônios correndo morro abaixo para o mar, né? Que é um tipo de feitiçaria e magia barata que não deveria impressionar qualquer pessoa pensante. Pense em um buraco negro em vez disso. Puxando a luz para si mesmo, o horizonte de eventos apenas reorganizando a natureza, de modo que, se você pudesse chegar àquela borda, a borda desse evento, subir e cair, entrar, você poderia, em teoria, ver o passado e o futuro se estendendo antes e à sua frente, você veria o tempo, exceto que você não teria tempo para fazer isso, é claro, se você fosse um mero primata, como nós somos. Mas Hawking tem um colega que diz que se soubesse que estava morrendo de uma doença terminal, é assim que ele gostaria de partir, sobre a borda do horizonte de eventos. Isso seria majestoso. Isso seria magnífico. Isso seria inspirador. Isso seria apocalíptico. Então, está no mundo natural, está no mundo da ciência e no mundo da inovação e descoberta e dúvida. Nós não teríamos descoberto nenhuma dessas coisas se tivéssemos aceitado a história religiosa como certa desde o início. Teríamos dito que já sabemos o suficiente. Nós sabemos, Deus fez isso, Deus quer assim. Qual a necessidade de investigação? Já temos todas as informações de que precisamos. A grande diferença entre este lado da casa, o meu e o outro, é isso. Tenho absoluta certeza de que, não sei, mas que pode ser possível descobrir e que dúvida, ceticismo, inovação e investigação são os únicos meios pelos quais maravilha, beleza, admiração e simetria serão descobertos. E além desses picos, podemos ver novos picos mais maravilhosos surgirão. Enquanto no lado da casa Wilson é dito que já temos a certeza. Sabemos que Deus nos criou e até afirmamos conhecer sua mente e o que Ele quer de nós. E eu apenas convido vocês a abrir suas mentes para a possibilidade de que o cético, o inquisitivo e o duvidoso serão melhores do que qualquer coisa que se chame fé. Porque qualquer coisa que se chame fé se chama certeza, e para a certeza eu acho que não há lugar em um instituto de mentação intelectual e educação superior. Sou muito grato a todos vocês por me darem a chance de dizer isso. Apenas uma espécie sabe do que é feita, átomos pertencentes a uma lista conhecida de elementos, e sabe do que os átomos são feitos, quarks up, quarks down e elétrons. Apenas uma espécie sabe como descobrir tais coisas, o método científico que pertence a toda a humanidade. Corações fracos acham uma conclusão sombria e fria que somos máquinas feitas de átomos, vivendo finitamente em uma rocha, girando em torno de uma estrela comum, pendurada em um vácuo nos subúrbios de uma galáxia entre bilhões. Mas o universo não nos deve conforto, e há uma nobreza selvagem em se levantar para enfrentar a verdade. Não consigo pensar em uma maneira melhor de aproveitar nossa breve interação com a realidade do que trabalhar para entendê-la. A ciência é a poesia da realidade, o zênite da conquista humana, a joia na coroa da nossa espécie.